Esta é uma entrevista ao Conselho Regional de Administração no seu programa Contracapa sobre o meu livro Comunicação Escrita nas Empresas, Teorias e Práticas. Há assuntos muito interessantes. Assista, você irá gostar. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contracapa, a união da literatura e da administração. Trazemos aqui hoje, mais uma vez, a professora e administradora Ana Shirley França, para falar sobre o seu livro Comunicação Escrita nas Empresas, Teorias e Práticas, porque é muita teoria, muita prática e é um assunto muito importante para a gente falar. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Érica. É um prazer estar de volta aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia àqueles que nos auxiliam na montagem dessa entrevista. Estou aqui pronta para aquilo que você necessariamente quiser perguntar. Vamos lá, Ana. Com toda a experiência, todo o know-how que você tem, né, de tantos anos trabalhando na sala de aula, trabalhando com empresas, eu queria saber de onde surgiu essa ideia de falar de comunicação escrita nas empresas, ainda mais nos tempos de hoje, né, em que a comunicação é tão rápida, tão ágil. De onde surgiu essa ideia para você escrever essa obra? Érica, a ideia surgiu de perceber a dificuldade que gestores, pessoas que estão no meio empresarial têm de produzir os registros relacionados à empresa. Hoje nós sabemos que toda a história, toda a cultura das organizações, todos os relatos empresariais, eles passam pela língua escrita. Uhum. Então, por mais rapidez que nós tenhamos no mundo moderno, a tecnologia nos dando esse aspecto de tempo rápido, nós temos que levar em conta que uma empresa se constrói por meio da sua cultura e por meio dos seus relatos empresariais. Então, é importante para as organizações registrar todo o processo empresarial e não tenha dúvida que é por meio da escrita que se faz isso, não é? Isso não quer dizer que não haja uma influência da tecnologia, por exemplo, os e-mails. Mas mesmo nos e-mails, você precisa usar a língua dentro de uma postura formal, porque, afinal de contas, hoje, e-mails são documentos, e-mails são provas. E, por isso, nós precisamos ter muita atenção com aquilo que nós escrevemos num e-mail ou em qualquer outro sistema tecnológico que valha, porque precisamos registrar a história da empresa. É preciso registrar o dia a dia da organização, e isso se faz com boa escrita. E é interessante que você utiliza no nome da obra teorias e práticas, né? Como que você conseguiu fazer essa, entre aspas, diferenciação, né, entre essas duas áreas tão importantes? Foi muito importante você tocar nesse assunto, porque quando as pessoas pensam estudo de escrita, estudo de produção de redação, acham que é meramente teoria. E não é verdade. A teoria existe porque a prática existe. Por exemplo, da onde surgem as redações?
das necessidades práticas das organizações. Eu preciso fazer um relatório na empresa, mas eu preciso saber como fazê-lo. Eu preciso escrever e-mails na empresa, mas eu preciso saber como fazê-lo. Eu preciso escrever cartas comerciais para outras organizações e eu preciso, sim, saber a técnica básica de como eu escrevo uma carta. Então, a teoria e a prática andam juntas, sabe, Érica? Uhum. Não há como ver teoria sem prática, porque necessariamente elas andam juntas. E, Ana, nesse processo de feitura do seu livro, quais são os maiores desafios que você identificou nas empresas? Para os gestores, né, para os colaboradores? Qual o maior desafio perante a escrita? Érica, o que eu percebia no meu momento de pesquisa, né, de observação das necessidades para a produção do livro, foi justamente observar que existem duas grandes redes dentro das organizações. E essas duas redes, elas são tão importantes, tanto uma quanto a outra. É a rede informal, aquela dos corredores, aquela do dia a dia, aquela mais oral, e a rede oficial, que é aquela onde nós registramos as necessidades da organização por meio de relatos, por meio de ofícios, por meio de cartas e muitas outras redações técnicas necessárias ao dia a dia da organização. Então, nós vamos ver que as duas são importantes e não podem ser confundidas. Eu não posso, na escrita, ser informal. Eu preciso primar pela organização lógica, por um texto claro, por um texto bem organizado e, importante, sem erros de gramática, não é? E eu pensei nisso no nosso livro. O livro Comunicação Escrita nas Empresas, ele tem um capítulo só de apoio gramatical, com itens que realmente pesam na hora que você vai escrever. Então, eu acho que é uma ajuda bastante significativa àqueles que desejam escrever bem dentro das organizações. E, Ana, a gente está passando por um momento, né, esse momento de pandemia, em que as empresas, grande parte das empresas, né, passou para o home office e a comunicação se transforma ainda mais importante, tanto a escrita quanto a oral, mas eu acredito que muito mais a escrita, porque passou-se a trocar mais mensagens, passou-se a trocar mais e-mails. Você acha que isso vai influenciar, né, numa melhora na comunicação nas empresas, ou você acha que vai manter a mesma coisa? Como é que você vê esse momento para a comunicação escrita dentro das empresas? Sem dúvida nenhuma, Érica, o volume de escrita aumentou sensivelmente, porque para que você tenha os colaboradores em casa, realizando os seus trabalhos dia a dia, é preciso que haja, por parte da gestão empresarial, um controle. Uhum. E não tenha dúvida que este controle, o registro dessas atividades não são orais, e sim escritas. É nesse momento que o profissional precisa ter habilidades na escrita, para que ele não entregue o seu trabalho com erros de português, com dificuldades organizacionais em relação às ideias e, principalmente, que tenha coerência, que tenha lógica, um texto bem estruturado dentro de uma visão lógica.
Escrever não é meramente saber gramática. É um engano pensar isso. Escrever é dominar todas as articulações lógicas, todo um processo de coerência e que vai dar sentido ao texto. A gramática entra como a formalidade da língua, que seja em qualquer uma língua, nós teremos que cumprir com esse ritual. Eu acho bem interessante essa sua colocação, porque muito se escuta, mas o meu português é bom, então eu vou escrever bem. Não é isso, né? Tem a coerência, a coesão, a lógica, né? E no seu livro você dá esses pulos do gato, né? Para que a pessoa possa entender melhor o que é isso, o que é essa importância de domínio. Sem dúvida nenhuma, Érica. Eu tenho mais de um capítulo dedicado a esse aspecto, que eu considero de extrema relevância. Não é? Escrever, como você acabou de dizer, não é um ato meramente de uso da língua. Eu conheço muitas pessoas que têm um domínio gramatical, mas escrevem de uma forma extremamente confusa, o que vai justificar o que nós falamos aqui. Então, aprender a construir a lógica do texto, saber redigir dentro de aspectos e funções necessárias que um texto precisa ter, coerência, unidade, correção, são fatos que todos nós que escrevemos precisamos cumprir. E ainda mais, Érica, não é só construir um texto com lógica, coerência e correção. É preciso que você saiba construir argumentos. Nós nos fazemos crédulos a partir do momento que nós conseguimos apresentar às pessoas argumentos. E eu dedico um capítulo do meu livro para este assunto, mostrando como construir argumentos para que o nosso texto tenha mais credibilidade, para que o nosso texto tenha provas que realmente confirmem o nosso posicionamento. Eu acho esse aspecto muito importante. Escrever também é argumentar, também é se posicionar diante do mundo. E nós precisamos entender isso. Por isso, dedico um capítulo a esse aspecto. Bom, Ana, a quem você indicaria o seu livro? Profissionais, estudantes, pessoas interessadas em se comunicar melhor? Qual você acredita ser o seu público-alvo? Ou é muito amplo? Eu voto no amplo, mas queria ouvir de você. É verdade, Érica. O livro Comunicação Escrita nas Empresas, Teorias e Práticas, ele é um livro que realmente atinge um público muito amplo, não é? Desde aqueles que fazem prova para o vestibular ou para o Enem e ENAD, estamos em anos de ENAD, em administração, até aquele que está dentro das organizações. E não digo a você, gestores, não. Todos aqueles envolvidos no processo de comunicação na organização. E hoje, com o home office, nós temos ainda um apelo muito maior para a leitura do livro, para que nós possamos compreender como estruturar um texto, como criar lógica no texto, como construir argumentos. Isso hoje, para quem está à distância, é algo fundamental. Verdade. E, Ana, vamos fechar nosso papo com aquela perguntinha clássica. A pessoa comprou o seu livro, né, sentou no sofá, vai começar a ler. Você, como autora, se pudesse falar alguma coisa ali no ouvidinho dela, o que você falaria? Eu tenho muitas coisas a dizer para essa pessoa.
Primeiro, eu diria, leia o livro com atenção e observe as práticas que nós colocamos ao longo de todo o livro. Nós temos os casos de comunicação que são fantásticos, são casos reais, chegam a ser engraçados, mas são casos reais, e que a escrita vem como a solução dos problemas relacionados às organizações. Outro aspecto também que eu chamaria atenção é para as redações técnicas. Nós temos um capítulo dedicado a como se faz todo tipo de redação empresarial. Aqueles que precisam disso no seu dia a dia têm ali um referencial fantástico de orientações para o seu dia de trabalho, para o seu dia de gestão, de uma forma bastante ampla. E, para terminar, dizer para estas pessoas que o livro foi escrito buscando possibilitar às pessoas e dizer às pessoas que escrever não é difícil, basta que nós tenhamos algumas técnicas e que nós dominemos a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Ana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Contracapa. Sempre muito enriquecedor falar com você. Eu agradeço muitíssimo, Érica, a sua lembrança. Saiba que eu estou sempre disponível para o Conselho Regional de Administração e agradeço também a todos aqueles que nos apoiaram na construção desse programa. Bom dia a todos que nos assistiram e até breve. Até. Vocês que acompanharam a gente já sabem, toda segunda-feira, ao meio-dia, um novo Contracapa para você. Te espero no próximo. Tchau, tchau.